A Escola Bíblica volta até si, é sempre muito bom podermos voltar à sua companhia, estar consigo durante alguns minutos, quer pela TV, quer pela rádio, e podermos abrir a Palavra de Deus para encontrarmos em conjunto aquilo que de mais importante e mais necessário é à nossa fé, ao desenvolvimento da nossa espiritualidade. Temos vindo a falar da Epístola aos Romanos, uma carta escrita por Paulo aos Romanos, e esta carta, enfim, tem tanta coisa de importante e de necessário que eu diria que nunca fica tudo dito, há sempre mais alguma coisa que podíamos acrescentar. E porque temos feito isso ao longo destes dias, nós queremos continuar a conversar com o pastor Pedro Esteves exatamente sobre a Epístola aos Romanos, mais propriamente o capítulo 8. Pastor Pedro Esteves, obrigado por estares connosco. Começamos sempre pelo sumário. Hoje o sumário diz-nos o quê? Hoje vamos continuar a analisar o capítulo 8 e hoje em concreto se há alguma contradição, por assim dizer, entre a obra de Cristo em nós e a lei, a obra da lei. Assim como vamos também tentar perceber o que é andar segundo o Espírito, uma expressão à qual o apóstolo dá grande valor. Vamos descobrir isso tudo dentro do tempo que temos, mas antes proponho uma leitura bíblica, Romanos capítulo 8, para lermos os dois versículos 3 e 4. Versículos 3 e 4 diz assim a Bíblia: Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Pedro, já falámos aqui várias vezes de Cristo, já falámos várias vezes da lei. Será que poderíamos dizer que a lei e Cristo estão em conflito? Seguramente que não. Embora se perceba que se possa eventualmente colocar, ou alguém colocar a questão nestes termos. Agora, há uma coisa que nós podemos afirmar com toda a certeza, com base no que diz o apóstolo Paulo e toda a Escritura, é que nós sim estamos em conflito com a lei. E o nosso conflito com a lei tem um nome muito simples, é pecado. O pecado é que nos coloca em conflito com a lei. Aliás, há mesmo uma passagem bíblica que diz que o pecado é transgressão da lei. Se o pecado é transgressão da lei, porque a lei reflete a vontade perfeita de Deus, é uma expressão da sua natureza e do seu caráter, transformado em expressões, em palavras que têm a ver com a nossa conduta e nos indicam um caminho, mas a expressão, a lei, o que ela expressa em termos de valores, é a própria natureza de Deus. Então nós, por causa do nosso pecado, podemos dizer que estamos em conflito com a lei. Agora, Cristo, manifestamente, não está em conflito com a lei. Nem nenhuma das palavras do apóstolo Paulo e das suas reflexões sobre este assunto, de alguma maneira, podem ser lidas como se Cristo e a lei fossem coisas antagónicas. Então, importa perguntar o que é que fez Cristo por nós que a lei não pôde fazer, ou que não é capaz de fazer. A verdade é que Deus, através de Cristo, providenciou um remédio, uma solução. E aqui onde a lei e Cristo, se não forem lidas neste contexto, parecem ser duas coisas antagónicas, é precisamente no facto de que a lei não pode fazer por nós aquilo que nós mais necessitamos. Mas aquilo que a lei faz, ninguém pode fazer. Agora, o que nós como pecadores, ou seja, em antagonismo com Deus, por isso é que eu disse, se há um conflito entre nós e a lei, nós seres humanos, porque nós estamos em antagonismo contra Deus. Ora, se a lei reflete a vontade de Deus, como já aqui acabei de expressar, então nós manifestamente estamos num fosso, num conflito com o próprio Deus. No sentido em que a nossa vontade, a nossa desobediência, ela revela-se e manifesta-se que nós desobedecemos àquilo que Deus quer, ao que Ele manifestou, nomeadamente na sua lei. Por isso, para quem se encontra neste estado, precisa de um meio de salvação, precisa de um remédio. Ou seja, precisa ser resgatado. Precisa de um resgate. Mas o resgate tem que ser pago. Esse resgate precisa exatamente ser pago e por isso é que Cristo é o meio de salvação. A lei continua a executar o papel que sempre teve. Ela mostra como um espelho, uma imagem muitas vezes usada, porque a própria Bíblia usa essa imagem, a Bíblia continua a ter o valor e ser essa presença constante da manifestação da moral que vem do próprio Deus, esses valores eternos, porque os valores que estão expressos em qualquer lei que possamos encontrar na Bíblia
desde a lei moral até às leis cerimoniais, a lei, elas expressam valores. Esses valores são eternos, são coisas que vêm do próprio Deus, que depois se manifestam em realidades práticas. Então, a lei ela continua ali presente a dizer-me o que eu não estou a fazer corretamente, a mostrar-me qual é o caminho. No entanto, eu continuo a precisar de uma solução. Portanto, a lei dizer-me não faças isto, eu não consigo fazer aquilo. Então, ela continua a dizer-me, estás a fazer mal, mas eu, como não consigo, preciso de uma solução, de uma ponte, de um remédio eficaz. Esse remédio é Jesus Cristo. Por isso é que nunca a lei e Cristo estão em oposição, porque, na verdade, nós precisamos de ambos. O ser humano é que é, por assim dizer, o centro do conflito. Esse conflito com Deus manifestado na desobediência põe-me em conflito com a lei e muitas vezes eu também estou em conflito com o próprio Cristo cada vez que eu não aceito a sua oferta de salvação. Diríamos até mais, que eu estou em conflito com o próprio Cristo cada vez que eu tento, através da obediência, das obras da lei, okay? Aqui estamos como que no cerne da mensagem de Paulo, cada vez que eu tento, através das obras, cumprir, comprar, adquirir alguma coisa que seja remédio para o meu problema, eu além de estar em conflito com a lei, coloco-me num terreno de conflito com o próprio Cristo. Porque é como se não aceitasse o trabalho que foi executado pela sua morte. Por isso, Cristo capacita-me, dá-me a oportunidade, quando eu aceito esse enorme sacrifício, eu aí entro numa nova dimensão, que é o reconhecimento de que será sempre através dele e a gratidão para com esse trabalho que Cristo fez, que eu posso entrar numa nova possibilidade de relacionamento com Deus. No fundo, uma vida que reflita o caráter de Deus. Então, isto conduz-nos à expressão, voltando aqui ao texto que lias há pouco, de que as pessoas que compreenderam este processo, que é o Paulo expressa em todo o versículo 3, são as que fazem isto. Para que a justiça da lei se cumprisse, nós não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Talvez seja interessante aqui nós percebermos o que é o andar, não é? Porque realmente há aqui uma expressão que andamos não segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que é isto de andar? Ora, esta expressão realmente é muito importante, andar no Espírito. Ela, aliás, é usada na Escritura diversas vezes, desde logo pelo apóstolo Paulo, em mais do que uma ocasião. Este conceito de andar tem precisamente a ver expressa a ideia de comportar-se, tem a ver com a conduta. E a conduta tem sempre a ver com escolhas. Portanto, aquele que anda no Espírito é aquele que faz escolhas segundo a vontade do Espírito. O Espírito Santo, portanto, é o agente através do qual a vontade de Deus hoje me é revelada, me é comunicada. O Senhor Jesus dizia que o Espírito Santo, quando fosse deixado e agisse, exercesse esse ministério divino, ia convencer-nos do pecado, da justiça, do juízo. Dizia Jesus que Ele nos lembraria de tudo o que Jesus ensinou. Aliás, o Espírito Santo ficou para completar a obra do Senhor. Exatamente. Ele completa essa obra porque Jesus, como veio na forma de homem, Ele estava num lugar, presente num espaço. Aí Ele tinha acesso àqueles que fisicamente podiam estar com Ele. Isso é que é a encarnação. Claro. Mas como o Espírito Santo, sendo Deus, não está limitado, essa obra de convencimento, ela é absolutamente necessária. Então, quando eu ando no Espírito, a pessoa que anda no Espírito é a pessoa que se deixa convencer do que é o pecado. Que cumpre. E, portanto, é aquele que cumpre a vontade de Deus que lhe é revelada através do Espírito Santo. E esta é essencialmente a forma de testemunhar, de perceber alguém que anda no Espírito. O nosso tempo está mesmo a terminar, mas eu pergunto qual é o remate que nós podemos dar a esta lição de hoje. E um remate prático hoje seria um apelo a que oremos. Eu deixo este apelo direto para si. Ore pela presença do Espírito Santo na sua vida. Ore para que o Espírito lhe dê o poder de andar nele, ou seja, de fazer aquilo que Cristo fez. Fica aqui um excelente desafio para que ao longo deste dia você possa exercitar com Jesus belas e profundas conversas que possam fazer de si um homem ou uma mulher sábias aos olhos de Deus e que possam ser dignas da sua presença. Quanto a nós, já sabe, voltaremos no nosso próximo episódio, continuando esta conversa em Romanos capítulo 8, que ainda tem muito para nos contar. Até lá.
Deus.